Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é 25 do ano 25, março, uma terça-feira de manhã. São 9 horas e 37 minutos. Vou fazer comentários sobre o livro do Chiba Isami, Obrigado, Minha Esposa. Lá no Japão, a gente fala primeiro o sobrenome, né? No caso, eu sou o Shiro Melissa, né? Até o nome do meio, acho que vem depois. O Shiro-sama, senhora Oshiro. Da família Oshiro. Árvores genealógicas, estou pensando nisso agora, Deus está me mostrando. Árvore da vida. Olha que lindo, família! Aqui é o reconhecimento da matriarca. Eu tô lavando minha roupa. Quer que eu faça comentários aqui? Bom lugar! É daqui que Deus começou a trabalhar algumas coisas em mim. Lavando chinelo sujo, tênis sujo, sapatinhos da minha filha. Esse velho tanque. Eu tenho uma personagem que ela é lavadeira. Ainda não. Eu gosto muito dela. Puxa. Sabe que eu tenho um certo apego aos personagens, né? Assim, quando eu falo, é engraçado, como se fosse uma pessoa de verdade. Me dá até uns comichões assim na bochecha, sabe? De felicidade. Gosto muito dela e eu quero que um dia vocês gostem dela também. Ela é uma lavadeira. E tem uma grande história por detrás dela. Inclusive, ela é analfabeta. Deus... Olha... Não vou falar sobre isso agora, senão eu vou fugir do assunto. Mas eu tinha uma certa idolatria pelo conhecimento, sabia? Quem me conhece hoje me vê assim, tá parada, não tá fazendo uma faculdade, né? Não tá no mercado de trabalho. Eu era o oposto antes. Eu amava devorar dicionários, aprender palavras novas. Eu amava os livros, odiava meus colegas. Não odiava meus colegas, maneira de falar um pouco exagerada, mas eu incompreendia deles ficarem comprando, porque a Xerox, né? Ela não é Xerox, né? Eu tive uma amiga, muito amiga, foi minha melhor amiga um tempo. O pai dela trabalhava, acho que para Xerox. E ela sempre me falava, acho que não é Xerox, é fotocopiadora, porque Xerox é marca. É que nem algumas marcas que a gente fala, né? O nome da marca não é amido de milho. Como que a gente fala? Maisena, não é maisena é marca, é amido de milho. Esse céu tá lindo. Sonhei muito aqui. Eu tenho que escrever sobre esse tanque. Inclusive, Deus me moveu a orar por pessoas nesse tanque aqui. Dias que eu tava muito mal, às vezes, que eu vinha pra cá, não pra lavar às vezes, só pra olhar pro céu. Porque algumas coisas que eu queria e aí não conseguia e eu me sentia um pouco sufocada. Por eu não conseguir realizar aquilo. E daí eu comecei a olhar pro céu. E era uma maneira de eu não me sentir presa, sabe? Eu sempre tive isso de olhar pro céu.
com 10 anos eu disse para vocês, né? Que eu tive uma conversa com Deus de que eu já estava uma década que eu achava que era muito. E que se ele não achava que já estava bom para mim, né? Porque eu não queria ficar muito tempo aqui, não. Queria que fosse meio que de passagem. Mas... Uau. Enfim, eu era essa pessoa... Eu era muito... Como eu sempre fui muito tímida, muito... Então eu sempre usava o livro também para me esconder das pessoas por causa do autismo. Em todo lugar que eu ia, eu levava livro. Minha mãe odiava, ela queria que eu me socializasse com as pessoas, mas eu não quero socializar com as pessoas. E aí, então, além de eu amar os livros, era uma maneira de eu me defender dos ambientes ruins. Não era ambiente ruim, você pensa ambiente ruim, as pessoas estão se drogando, fumando, bebendo, música alta, não. Era ambiente para mim que era pesado, entendeu? Que eu não queria estar ali, eu tinha alguma coisa ou outra que me incomodava. E aí, então, enfim, eu idolatrava bastante conhecimento, para mim tudo era conhecimento e era aí estava a chave, eu ia encontrar todas as respostas nele, né? E aí, um dado momento da minha vida, Deus começou a me mostrar o outro lado, o não conhecimento, o vazio, o copo vazio, como eu postei para vocês a questão do copo vazio. E depois, mais pra frente, como ele foi desconstruindo isso, ele foi me fazendo perder também. Através da depressão, às vezes eu tive que parar os estudos, né? Ou a faculdade de Direito. Depois, além dessas paradas, ele me fez entrar em contato com pessoas não analfabetas, muitas vezes, mas com pouco estudo, que falavam errado, sabe? E que era bem discrepante para mim, sabe? Mas pessoas muito boas e que tinham a sua sabedoria e que eu aprendia com elas. E aí depois ainda eu fui entrar em contato com os animais, e os animais são analfabetos, né? E fora que eles não têm o mesmo poder que nós, esse poder mental que nós temos, e da fala, da escrita. Enfim. E aí parece que em vez de eu ir pra frente, eu vim vindo pra trás. Mas quando a gente fala de vir pra trás, dá a sensação de... você tá regredindo e olha o consenso sórdido, por isso que eu tô desatando nós, né? Desatando laços. Que regredir não significa muitas vezes dar passos para trás, não significa que você está piorando. Você pode estar melhorando. Reconhecendo o simples, reconhecendo o vazio. Inclusive quando eu estava na nuvem, essa sensação de leveza, né? De vazio, talvez. Eu amo espaços brancos e vazios. Eu tive uma experiência, inclusive, de encontrar esse que eu busco em uma visão, em um quarto todo branco e vazio. E a hora que eu entrei, eu falei... E eu tinha acabado de sair de uma sala cheia de gente, onde eu estava querendo morrer. Tipo, tava me sentindo péssima. E daí, daquela sala cheia de gente, eu entrei em um quarto todo branco e vazio e eu amei aquilo. Aquilo foi pra mim um bálsamo.
Eu tô lavando roupa. Vou tomar mais água e café. Eu nem ia gravar, mas tem um livro ali que faz tempo que eu não faço, que é sobre a esposa. Obrigado, minha esposa, né? Já começou a se mover pela sua esposa? Já mandou flores pra ela? Já fez uma declaração de amor? Sabe? Faça. Não precisa esperar o aniversário dela, não, tá? Não precisa esperar a Páscoa, não precisa. Eu misturo. Faça. Ai, não tem esposa. Você tem uma mãe? Faça. Se não tenho mãe. Ah, você tem uma tia? Faça. Ah, não tenho tia. Bom, tem alguém aí, sabe? Tem alguma figura feminina aí perto de você. Hoje, a declaração dele para ela, que ele está reconhecendo ela, né? É sobre a mãe que ela é. Só que Deus estava me falando, eu tenho que tomar cuidado com alguma coisa. Aconteceu um problema comigo. Tem uma humildade em mim que é um pouco tóxica. Ai, como é que eu vou entrar direto ao assunto sem falar sobre isso? Eu sempre fui diferente, né? Então, assim, em todo lugar eu sempre incomodei as pessoas. Não sei se é inveja, acho que é ciúmes um pouco. Eu sempre me vesti diferente, eu sempre tive ideias diferentes, eu sempre me comportei diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Isso na escola, isso em todo lugar. Então sempre haviam pessoas me seguindo para me perseguir, entendeu? Questionando por que você está fazendo isso? Alguém permitiu que você fizesse? Quem te deu autorização? Então, quando os fariseus seguem Jesus e questionam ele a todo tempo, eu sei o que é isso. Eu passo por isso a vida toda. Então sempre fui um pouco do contra também. Ai, perdi um pouco o raciocínio do que eu queria dizer. Ai, meu Deus. É um trauma, viu? Todo trauma dá um branco na minha cabeça. É um trauma. E não é um trauma passado, é um trauma presente ainda. Os traumas me dão um branco. Uau, ele me trava. Às vezes, por expressar minha opinião, às vezes as pessoas começavam a me perseguir também, né? Normal isso. Às vezes não era por falar, às vezes era pelo comportamento, né? Então, assim, eu sempre me destacava. Às vezes, o que acontecia na escola? Eu me destacava, as pessoas, os coleguinhas me perseguiam, só que quando eles precisavam de mim, eu estava ali. Então, muitos colegas, às vezes até aqueles mesmos que me perseguiam, quando chegava no dia da prova, muitas vezes eu estava ali ajudando, ensinando
resumidamente, assim, a matéria da prova, e eles não tinham estudado nada, né? Então dava uma mini aula ali. E aí eles vinham me agradecer depois que tinham tirado 3, 4, 5 e eles iam tirar 0 por causa do que eu havia ensinado. Engraçado, né? Eu estava pensando esses tempos, eu não quero ser professora, porque como que eu vou lidar, né, com... Tem duas coisas que é difícil para mim, pessoas e repetir. Eu não repito, eu não gosto de repetir. Assim, eu não sei se eu conseguiria dar ano após ano os mesmos conteúdos, sendo que eu estou buscando uma verdade. Então, assim, a verdade, ela precisa de novidade. Seria como se eu escrevesse, falasse assim pra mim, Melissa, vamos escrever o Limite do Amor? Ué, mas eu já escrevi o Limite do Amor. Ah, você quer uma continuação? Não, eu não quero uma continuação, quero que você escreva o Limite do Amor, mas já está pronto. Como que eu vou... Se for uma continuação, talvez, mas aí eu tenho que pensar também se eu quero. Vamos escrever A Lenda das Mulheres Proibidas? Ué, mas como assim? Já está publicado, já está finalizado. Ah, uma continuação você está falando. Não. Então, assim, eu tenho certa dificuldade disso. Nossa, eu tô falando muito de mim, desculpa. Mas quem sabe te ajuda um pouco a entender, né? Sobre autismo, superdotação. Talvez eu tenha que escrever essas coisas. Hoje eu vou fazer depois, talvez separado, tá? Os comentários se ficar muito longo. Eu estava pensando sobre as muitas coisas que eu tenho que escrever, mas ainda não sei exatamente como fazer, porque eu já tenho outras, tenho no computador, tenho umas coisas que estavam no celular, eu tenho umas coisas no caderno também. E tenho tudo isso aqui dentro. Quando eu era criança, o que acontece? Eu tinha certeza que eu ia morrer jovem. Eu tinha certeza, por isso que com 10 anos eu tive essa conversa com Deus de o que você está fazendo, né? Eu ainda estou aqui. E era como se você me enganou. Você falou que ia ser pouco tempo e você não entende. Como uma viagem, né? A criança fica, já chegou, já chegou, já chegou. Ai, eu tenho que colocar sabão na roupa. Então eu sentia com 10 anos que eu tinha sido enganada. Deus me enganou. E eu não sabia como eu sabia, você entende? Eu tenho umas coisas assim que eu não sei, é como se tivesse sido um combinado. De que eu morreria criança. E nossa, meus pais nunca nem souberam disso. Ainda bem, né? Eu acho que eu iria magoá-los. Ai, que triste. Mas não é, sabe, com a intenção de magoar. É como se fosse uma... não sei. A gente não tem a intenção de magoar as pessoas, né? Quando morre, quando vai embora. É que lá é muito bom, né? Enfim. Eu vou pôr o sabão ali. Ah, não, vou pôr por último, senão ele faz... Você gosta que faz bolinha ou não?
Nós podemos fazer um pouco agora. Vai brincar. Ah, uma coisa que eu fazia que me gerava muito... que eu gostava. Na hora de lavar a roupa, dá pra fazer um pouco de bolha, né? De espuma. Daí você fecha os olhos. Agora não dá, tô segurando o celular. Põe as duas mãos e fecha os olhos assim. E fica. É bom. Sabe que tem uma coisa assim, um pouco infantil em mim, né? Que eu sei. Que as pessoas reconhecem. Um tanto é do autismo, outro tanto... Quando eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar nas fábricas. E para todo lado eu percebi o quê? Que as japonesas, elas são infantilizadas, elas têm um lado assim, infantil muito forte nelas. Elas gostam de ursinho de pelúcia, de tudo que é infantil. O público não são só as crianças como aqui no Brasil. Todo mundo gosta, sabe? De todas as idades, até os velhos. Fora que também eles têm acesso a parques, tudo assim, colorido, infantil, né? Mágico. Todos têm acesso, então assim, o acesso à diversão, à criatividade, esse mundo mágico, não é algo impossível, não é algo... É algo que faz parte do dia a dia deles. Podem ir todo final de semana para Disney. E eu não estou falando da classe rica, porque não tem a classe rica, eu estou falando do povão, daquele que trabalha na fábrica, né, com o uniforme sujo, como eu era, né. Aí foi lá no Japão. Não vai dar para fazer comentários, eu tenho que falar disso. Mas lá no Japão eu tive acesso a pessoas que não tinham estudo, né? A maioria dos brasileiros, eles vêm de famílias, de casas, de vidas bem pobres, né? E eles vão para o primeiro mundo, então lá eles praticamente não têm classes sociais, né? E aí eles têm uma vida dos sonhos, então assim, eles não querem voltar para cá, entendeu? Para a vida que eles tinham. Alguns voltam, dão certo, outros voltam e acaba o dinheiro e voltam à vida anterior, né? Até mais sofrida, por quê? Porque é como muitas vezes, para quem teve um estado de quase morte, você tem saudade, né? De um lugar bom, assim. Onde tudo é mais leve, entendeu? As coisas são mais leves, são mais rápidas, né? Os sonhos são mais rápidos. Você sonha para o final do ano, você não sonha para daqui 10 anos, sabe? Você tem um problema, você resolve rápido, você não tem desespero, não tem... Parece que tudo funciona melhor o sistema, entendeu? Raramente você vai ver o sistema falhando, né? Nossa, é muito difícil você ver um mendigo na rua, alguém pedindo, sabe? Passando necessidade. Então, assim, não tem muitas bordas, sabe? Assim, bordas não, pontas, enfim, o sistema falhando, não tem muito. Funciona e funciona de um modo que o brasileiro ele não caberia na cabeça dele, porque assim, todo mundo ali é importante, as pessoas que não têm estudo também são importantes, o trabalho braçal, né, é bem recompensado,
Única coisa lá no Japão é a questão, por exemplo, do brasileiro, o estrangeiro, geralmente eles não pagam os direitos trabalhistas pra gente, né? A gente tem que exigir, né? Através de advogado ou conversando mais sério para que eles paguem. Às vezes eu tenho dois sentimentos que são opostos. Às vezes eu tenho a sensação de que, como se fosse um guarda-roupa cheio, assim, onde você tem muita roupa e você não sabe qual usar. Às vezes eu tenho essa sensação de que eu tenho muitos anos e não sei o que fazer. Fora a sensação de me sentir deslocada sempre, né? Que estou no lugar errado. Eu fiz ontem a mensagem para vocês sobre conversar, mas entre parênteses, não conversar. Porque aí eu estava começando a pensar sobre isso. Será que é não conversar mesmo? Será que está certo? Quer dizer, se eu tenho uma visão diferente sobre algo, eu não devo falar, eu devo me calar. Eu devo esperar até que o mundo esteja preparado para receber algo. E aí eu comecei com Deus, não. Se alguém não começa a falar, sabe? Se alguém não tivesse começado a falar, como eu disse, do direito da mulher, nunca a gente chegaria ao que a gente tem hoje. Então, sim, vai ser difícil, vai gerar perseguição, incompreensão, sabe? Então, se alguém começa a falar para que as coisas mudem, eu creio sim que tudo é possível. Essa terra não precisa continuar sendo amaldiçoada desse jeito, não. As pessoas podem ser felizes. Não acredito na cultura de sacrifício, não. Ninguém precisa sofrer. Às vezes é o oposto que eu sinto. Que eu tenho isso quando eu penso no que eu tenho que fazer, nas minhas promessas, que são as coisas que eu preciso escrever. Igual eu estava sentada ali tomando café e pensando quantos conceitos, quantas coisas que eu preciso escrever, visões diferentes. E eu sinto que eu não vou dar conta, sabe? Então parecem poucos os anos para que eu consiga. Então, na verdade, o que dá sentido a estar aqui nessa viagem, mesmo que a gente se sinta deslocado, incompreendido, é a nossa missão de vida, sabe? É a nossa missão de vida. Às vezes, quando eu dou de cara essa visão do guarda-roupa de tenho várias roupas, qual que eu uso? É como se tivesse... é isso. Eu já estou vestida com a roupa. Eu não preciso de outra roupa, eu nem preciso desse guarda-roupa. Então, assim, essas outras roupas seriam opções B. A opção B, C, D, E, F, G é infinito. Que é essa chamada que eu sinto muitas vezes do personagem. Existe a Melissa, existe qualquer outra personagem que eu possa ser, entendeu? Por isso que eu sempre digo, eu sou de verdade, porque tem um guarda-roupa cheio em que eu posso me fantasiar, sabe? De outra pessoa. E esse guarda-roupa tá sempre me chamando, vem, vem, vem. E não.
Agora, para fechar, eu vou falar de algo que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa que se chama humildade tóxica, né? Que muitas vezes, eu não sei se você tem isso, mas quando eu tenho uma conquista, quando eu ganho alguma coisa, qualquer coisa boa que acontece na minha vida, eu me sinto muito culpada. Muito mesmo. E Deus me moveu para começar a trabalhar sobre os analfabetos, sobre as pessoas com pouco conhecimento, entrar em contato com elas, né? Acho que foi mais lá no Japão isso. Como lidar com isso, né? Às vezes eu me vi até como professora, ensinando, sabe? Não professora mesmo, mas ensinando alguma coisa, sabe? Deu branco de novo. Peraí. E aí, às vezes eu acho que eu comecei a querer, não sei, de forma inconsciente, a falar errado, comer as letras, sabe? Para que eu não me sentisse tão diferente. E às vezes teve vários momentos da minha vida também que eu comecei a querer me diminuir para caber, sabe? A me esconder um pouco, sei lá, porque eu achava que as pessoas talvez pudessem se incomodar se eu parecesse que eu sei demais ou que eu... Essa superdotação, sabe? Eu quero... eu tive vontade de falar o português errado, de fingir que eu... De fingir que eu sou... que eu não tenho tanta bagagem, talvez, assim... Sabe, essa candeia, esconde, seja humilde, porque aparece um pouco arrogante, sabe? E às vezes até na hora de me vestir também. Em muitas coisas eu comecei, inclusive também, eu já falei aqui sobre a minha saúde, que eu engordei muito, né, na gestação, e depois da gestação, é claro que eu pensei em voltar para o meu corpo. Só que foi outra autossabotagem também. Eu pensei assim, não, eu vou ficar gorda mesmo, porque eu sempre... A minha visão, que minha mãe sempre... Não sei se foi minha mãe, mas sempre pareceu assim, que eu ser magra... Isso era um pouco arrogante, era um pouco, sabe, vaidade demais. Então, era como se eu ser gorda, eu falar errado, parecesse mais humilde, entendeu? Parecesse mais, não sei, mais humilde. E eu comecei a ter uns processos assim, e que eu preciso me policiar, sabe? Porque eu não posso me diminuir. Eu não posso ter vergonha de algo que eu carrego. Eu não posso ter vergonha também de querer, de sonhar, sabe? Enfim, tem muitos processos aí. E se você... Pode acontecer com você também, sabe? De você querer se diminuir, porque as pessoas vão achar que você está querendo se aparecer, ou, né, que você... É uma humildade tóxica, sabe? Eu já pensei até na flor, sabe? A flor... Não, vou abrir só um pouquinho, porque eu preciso ser humilde. Sabe, não abrir, ela se abre, ela é toda linda, né? Com a sua cor exuberante, sei lá. Tô vendo uma flor assim,
um rosa mais escuro, ela exposta ali ao sol, mostrando toda a sua beleza, toda, sabe, tudo aquilo que Deus deu para ela, sem pudor, sem pensar no que as outras flores vão achar, aquelas que, sei lá, que são diferentes dela. Eu não sei se todo superdotado faz isso, eu acho que sim. Agora, eu sou uma pessoa muito desapegada, né? Materialmente. Então, mas isso tem muita correlação com meu pai. Eu me decepcionei no lugar do meu pai, porque assim, quando você ama muito alguém, tudo que a pessoa sofre dói na sua carne. E meu pai foi um rapaz muito pobre mesmo, na casa dele não tinha nem piso, né? E aí ele trabalhou na cidade, só que uma hora surgiu a oportunidade dele sair viajando pelo Brasil vendendo livros. Livros técnicos, né? Que as pessoas usavam muito na época. Não tinha Google, né? E aí deu muito bom para ele, né? Ele cresceu e também ele economizava, ele tinha um sonho de ter uma família. Ele sempre falava isso. Ele queria ter uma esposa, ele queria ter filhos e ele não queria que a esposa e os filhos dele passassem por aquilo que ele passou. Então, os colegas dele geralmente gastavam tudo em farra, né, mulheres, e ele guardava, ele ia guardando. Não que ele não era santo também não, tá? Eu acho que às vezes ele gastava também. Mas ele segurava muito. E depois ele abriu a editora dele, que tinha umas filiais também, acho que no Mato Grosso. Tinha a matriz e eu acho que tinha mais umas 2 filiais. E até os colegas de trabalho dele se tornaram empregados dele, né? Foram trabalhar para ele. E desde criança ele tinha muita visão, ele dizia, né, que ele ia fazer isso, aquilo. Acho que as pessoas riam um pouco dele. Enfim, daí ele foi conseguindo, foi dando certo para ele. Só que em algum momento, em todo tempo, né, sempre tinha muitas pessoas ao redor dele, né, tantas pessoas que gostavam quanto as pessoas que não gostavam, sempre estão ali, sabe, cheirando você. Assim como o diabo, né? O diabo não gosta da gente, mas ele fica ao nosso redor nos cheirando. A nossa vida emite um cheiro. Eu escrevi tem um texto meu que chama Vampira. É como se fosse um diabo, mas na figura feminina, né? Em que ela ficava me cheirando e dizendo: eu amo o cheiro da sua vida. Querendo, sabe, para si. E aí acontece que meu pai subiu e em algum momento também tinha sempre as pessoas torcendo ali contra ele, né? Com inveja, com ciúmes, até as qualidades dele incomodavam muito as pessoas. Não é só o defeito, a qualidade incomoda muito mais do que o defeito. E meu pai sempre foi assim, as qualidades dele é que incomodavam, não os defeitos. Porque às vezes, se ele tivesse mais defeitos, né, era como se
como se isso o tornasse mais humilde, entendeu? Se ele gritasse com a gente, se ele batesse na gente, batesse na minha mãe, parece que isso seria um fator de humildade. Agora, como ele não fazia nada disso, era como se ele se achasse demais, o bom pai, o bom marido. E isso causava muita inveja, né? Fora a prosperidade que ele teve, né? Por um tempo. Então, eu acho que quando ele começou a decair economicamente, muita gente gostou, né? E aí, eu vendo isso, fora que eu vi todo o processo dele, enquanto ele estava subindo, e eu não era uma criança normal. Vocês não estão entendendo. Eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que observa. E eu vi aquilo. Eu vi muita gente indo embora, muita gente se distanciando dele. Eu vi que ele ficava triste. Eu vi toda a luta dele, né? E eu acho que aquilo talvez tenha reforçado esse meu lado desapegado, né? Como se olhando para o meu pai e vendo, uau, né? As pessoas são o que são, então não vale a pena você ter as coisas e achando que as pessoas vão gostar de você ou fazer as coisas para agradar as pessoas. Simplesmente, não que não deva agradar, deve agradar, mas de coração. Tem um significado aquilo. Ou deixar de fazer as coisas porque, sabe, nada compensa, não compensa. Agora, é claro que eu não acho que meu pai fez as coisas, a vida dele, a luta dele, tudo, tanto de subir, descer, e quando você desce, não significa exatamente que você está descendo, porque você está aprendendo muita coisa, aprendendo a recomeçar, entrando em contato com outras pessoas, como eu disse isso de andar para trás. A minha filha ama sentar no ônibus na posição mais elevada, porque ela é criança, né? Ela quer observar tudo. E ela gosta de sentar naquelas cadeiras que o ônibus vai andando para trás. Eu lembro das primeira vez que eu sentei, eu falei, não, filha. Mas não teve jeito. E aí hoje eu sento, eu vejo que ninguém senta ali, sempre fica vago. Eu não sinto mais nada. Então, o fato de voltar, como voltar ao Éden, voltar aos conceitos mais básicos, analisá-los, consensos, frases populares, ou até mesmo conceitos muito conceituados que a gente precisa analisar, não idolatrar autores, escritores, teorias, questionar tudo. Isso é muito importante, sabe? E aí, a luta, ela nunca para, né? Quando meu pai sentiu que aqui não tinha espaço para ele e aconteceu tudo isso, aí ele foi para o Japão e lá, quando ele trabalhando na fábrica, ele achou outra luta para ele. E eu tenho algo que é de chamar a atenção, né? Como eu disse, e gerar perseguidores. Meu pai, ele tinha isso. A vida toda ele foi perseguido. Inclusive, ele contava para mim que ele apanhava na escola, ganhava apelido, né? E quando foi dando bom para ele, também ele foi perseguido. Quando ele foi perdendo as coisas, sabe? Também. E aí, quando foi lá para o Japão trabalhar na fábrica, lá também ele era diferente, sabe?
Tanto que os colegas de trabalho não sentavam para comer com ele. Não sentavam, sabe? Estavam todo tempo gerando fofoca sobre a vida dele. E quem me contou isso foi meu irmão, que meu pai sofria muito com isso. Só que ele sofria calado. Só que eu acho que meu irmão observava a expressão do rosto dele, né? Que meu irmão trabalhou com meu pai nessa fábrica. E meu pai, ele moveu uma ação, acho que contra a fábrica lá no Japão, para receber os direitos dele, enfim. E para mudar o contrato de trabalho também mudar o contrato de trabalho dele, mas mudou também o contrato de trabalho de todo mundo. Ele acabou beneficiando todos os outros colegas, inclusive aqueles que perseguiam ele, porque eles eram assim bem puxa-sacos, né, da empresa ali japonesa, né. É isso. Depois eu vou comentar sobre o livro que vem falar sobre a maternidade, tá bom? E talvez, saiu tudo isso de mim, compartilhei com vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!